Olá, muito bom dia, eu sou André Mendes e este é o canal Rumo ao Sucesso. E hoje estamos aqui para fazer mais um podcast em que vamos abordar mais um tema interessante que será sobre um bocadinho a puxar para a política, visto que as eleições estão-se aqui a aproximar. Hoje trago um convidado, um amigo já de longa data, e este amigo chama-se Pedro. Pedro, olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Então, Pedro, tu no último vídeo que eu fiz, tu fizeste uma questão interessante e é um tema do qual podemos aqui abordar. Em relação a isso, Pedro, antes de mais, pode fazer a tua breve apresentação para o pessoal lá de casa que te conhece. Sim, chamo-me Pedro Veríssimo, sou uma pessoa que tem licenciatura, mestrado na área do Direito, trabalho como oficial de justiça nos tribunais e digamos que sou uma pessoa que não me resignei às dificuldades da vida e estou sempre aí a batalhar, a encontrar novas soluções para os meus problemas e da minha família, e é nisso que eu invisto. Muito bem, Pedro. Fala um bocadinho do teu trabalho. O que é que tu fazes praticamente? Assim, o que eu faço, eu trabalho no serviço externo dos tribunais ou seja, o que é que eu faço? Eu faço despejos, citações, notificações judiciais avulsas. Sou um bocado o mal da fita, não é? Faço as penhoras. Ok. Um bocado por aí. Ok, muito bem. Ok, agora vamos puxar então um bocadinho ao tema que puxaste para este podcast, que é de interesse para todos os portugueses, que neste momento atravessam muitas dificuldades, e podemos dizer que a classe média está a cair um bocadinho para a classe baixa, derivado aos grandes impostos que pagam constantemente para ir um bocadinho ao caminho que é o socialismo, não é? Que é partilhar um bocadinho, tirar um bocadinho dos ricos, não é? Tirar os ricos e a classe média para dar aos pobres. Tu abordaste aqui um tema que foi a situação das reformas, não é? Estavas um bocadinho... Fala-me disso, Pedro. Assim, a classe média é a classe que paga impostos, não é? Porque a classe alta não paga impostos, ou foge, não é? Porque eles criam esses GPS na Holanda, vão para os offshores, há uma variante de coisas que eles fazem para não pagar impostos, não é? Ou conseguem isenções, como o líder do PSD, de casas de milhões, conseguem isenções e nós não, não é? Ou seja, é outro nível. Classe média, que paga os impostos e que não pode fugir a nada, nem tem capacidade para pagar milhares de euros a uma companhia de advogados para fazer esta jogada para não poder pagar impostos, não é? A lei permite isso, as leis são feitas por eles, as leis são feitas pelos gabinetes dos advogados, amigos dos políticos, Okay. E nós é que estamos tramados, não é? Porque eles já vivem da corrupção e jogam da corrupção. Nós, é só com os nossos baixos rendimentos de 1000 euros ou abaixo disso que temos que nos safar. Eu acho que é importante alertar a população, Okay. que tem agora 40 ou 50 anos, alertá-los que eles vão ter 40% do valor do vencimento. E assim, ainda tem que tirar o subsídio de alimentação, não se esqueçam. Exato. Porque as pessoas muitas vezes recebem aquele valor e esquecem. Não, tem que tirar o subsídio de alimentação e depois fazer 40% desse valor, ou seja, viver na miséria plena. Quer dizer, então a reforma supostamente é a média que fazem do ordenado que ganha os teus anos todos, não é? Exato. Depois aquilo acho que multiplica pelo número de anos Mas o problema e depois multiplica depois também por umas taxas que eles dão, acho que é 2% mais 0,48, é assim algo assim do género, que eu reparei também estive a fazer assim uma média, e se ganhasse uma média do ordenado mínimo toda a minha vida, isso num prazo de 30, 40 anos, o que ia receber em 2040 seria qualquer coisa com 500 e tal euros, 600. E é mesmo muito baixo. Isto aqui a 20 anos, 500 euros é uma migalha, não é? Podemos dizer assim. Sim, mas é que o problema é que esse valor está a descer. Estás a ver? A previsão que tu estás a fazer é uma Ok. previsão irreal, porque esse valor está a descer. Porquê? Porque conforme aumenta a esperança média de vida, Exato.
nós vamos sendo comidos no dinheiro que vamos receber na reforma e vamos ter que trabalhar mais anos. Exato. Ou seja, estamos a ser penalizados 2 vezes. Ou seja, a expectativa que eu tenho é trabalhar até os 72, 73 anos. Se eles não mexerem nisto, porque se entretanto eles descapitalizam a Segurança Social, voltam a mexer nisto e põem-nos a trabalhar quase até os 80 anos e a receber 20 ou 30%. É verdade. Ou seja, nós estamos a pensar que eles não vão mexer nisto. Exato. Não, pode não ser verdade. Ou seja, pelo menos 40% a gente espera vir a receber, mas não temos a certeza absoluta. Exato, porque as leis eles mudam quando quiserem mudar, se calhar essa porcentagem que a gente recebe, não é? Depende de outros fatores, não é? Porque aumentando a esperança média de vida, imagina que quando a gente se reformar as pessoas já vivem até os 120 anos. Pá, com a inteligência artificial tudo pode acontecer, mas Não aumenta, domina, exato. Não domina as variantes. Nunca domina, exato. Então isso será problemático, assim, já foi problemático até para quem os nossos pais, também supostamente agora os velhinhos que vivem hoje em dia recebem uma reforma baixíssima, ao qual por vezes pessoas que não estão dentro da reforma acabam por receber mais na ajuda do Estado. Basta fazer filhos e mais alguma coisa. Contudo, qual é que achas a solução para podermos combater este problema ao longo destes anos? Sim, a solução que as pessoas têm, partindo do pressuposto que isto não vai ser alterado, a solução é as pessoas investirem na poupança, ou seja, gerir tudo, ou seja, cada cêntimo é valioso. E é isso, tu tens que pensar assim em todos os fatores. Outra hipótese é aumentar os rendimentos. Já muitas pessoas hoje em dia, desta chamada classe média, que hoje em dia já é classe baixa, Exato. que têm que ter 2 empregos. Ou seja, pessoas a trabalhar de 15 a 16 horas, a família vai ser prejudicada, obviamente. Então, diz-me uma coisa, a nível, não achas que eles podiam mudar, simplesmente, se calhar, diminuir as taxas de ordenado, do que tu recebes, de maneira com que a gente consiga se governar mais, porque hoje em dia, derivado da inflação, isso é difícil conseguir pôr algum que seja de lado para conseguirmos fazer talvez um PPR ou algo assim do género, para alguma poupança, já a pensar na reforma. Será que o Estado conseguia diminuir essas taxas que recebemos, por exemplo, nos ordenados, ao qual eles vão buscar uma grande parte, de maneira a que as empresas consigam dar mais dinheiro aos empregados, que não sejam tão taxados? É assim, os impostos sobre o trabalho são muito altos, ou seja, os mais altos mesmo a nível mundial. Para isso é necessário o quê? Porque há uma má gestão do Estado, não é? Os nossos impostos não são bem geridos, há muita corrupção e eles partem do pressuposto que nós não sabemos gerir a nossa vida. Exato. Ou seja, como nós não sabemos gerir a nossa vida, tem que ser o Estado a guardar-nos o dinheiro. Exato. Mas o Estado e a Segurança Social não investem bem o nosso dinheiro. Essa é outra questão, não é? Exato. Por exemplo, as pessoas que há 15, 20 anos investiram nos certificados de reforma têm um valor ainda menor que o que tinham há 10, 15 anos, ou seja, o Estado investiu mal, porque investiu apenas em dívida do Estado e noutras asneiras que eles andaram por aí a fazer. Exato. Por exemplo, posso dar o exemplo de um vencimento de 1.600 euros, a pessoa recebe cerca de 1.100 euros. Ok. Ou seja, quase tudo, parte disso, cerca de 200 euros vai para a IRS, o resto vai ou para a Caixa Geral de Aposentações ou para a Segurança Social. Eu, no meu caso, se me dessem esse dinheiro, eu preferia abdicar da reforma e gerir eu esse dinheiro, porque, digamos, em 45 anos podia buscar, sei lá, 236, 240 mil euros, e eu geria e eu investia esse dinheiro. Exato. E depois abdicava da reforma. Simplesmente ter uma reforma de miséria é melhor abdicar da reforma e gerir essa verba. Muito bem. Da maneira como estás a falar, eu acho que uma porcentagem muito pouca da população portuguesa, derivada da literacia financeira, que hoje em dia não é dada com vigor na escola, mas, tanto que já foi chumbada algumas hipóteses, não foi que só ouviste falar, para que a nossa juventude tenha um maior conhecimento da literacia financeira, faz com que uma pequena porcentagem destas pessoas que crescem, né, no nosso dia a dia e que não têm percepção de como preparar o futuro, ao qual faz com que neste momento esteja muita juventude
meio encalhada em casa dos pais. Achas que a literacia financeira deveria começar a ser um caso mais sério nas escolas? Sim, penso que Para preparar devia ser obrigatório, devia ser disciplinas obrigatórias a começar logo na primária. Mas não podemos também apenas focar-nos nisso, porque para além de é importante também tu teres uma boa educação, né? Digamos que o meu pai, o teu, ensinar-nos a poupar, ensinar-nos a gerir, ensinar-nos a não estragar, ensinar-nos a ser não comodistas, percebes? E esta nova geração é exatamente o oposto, não é? Também culpa nossa, né? Que os mimamos demais. Será a geração do consumo, não é? O excesso de consumo, né? Porque há pessoal que tem 30 pares de sapatos, tem 10 ou 15 quispos, percebes? É um excesso que não é necessário, a gente não precisa ter tantas peças. Eu mesmo tendo possibilidades económicas de as ter, não as tenho por opção. Bem, assim, acho que não faz sentido, não é? Ok, acredito que uma pessoa que seja riquíssima, que esteja acima das suas possibilidades, não é? Consiga investir em algo mais e ter algo mais que os outros, não é? Mas acho que o problema aqui vai das pessoas viverem um degrau acima do que têm possibilidade, não é? Uma pessoa que ganha 500 gasta 600 todos os meses e vive ali constantemente no prejuízo. Eu acho que é um dos nossos problemas da nossa geração, é esse. Fomos educados de uma maneira em que não houve menos falta de dinheiro, que eu acredito que os meus pais, os meus irmãos mais velhos, também já passaram por alguma dificuldade e compreendem isso, e não apanhei ali um pouco, e percebo, apesar de a maioria da minha vida nunca me preocupei com o futuro, enquanto tive cá os meus pais, ia tendo um teto, não é? E o dinheiro que ia ganhando ia dando para algumas coisas, mas também consumia, até que chegou a necessidade e comecei a pensar mais à frente, com os meus filhos, não é? A gente não sabe como é que vai ser o futuro, isso cada vez é pior, e de minha parte eu comecei então a preparar melhor e a ganhar mais conhecimento sobre literacia financeira. Foi por aí que eu também criei este canal e tento aqui tentar educar, porque hoje em dia a televisão não é algo onde possas aprender muita coisa, e a internet puxa esse bocadinho, e eu tento de uma certa parte tentar educar, não é? Ensinar o pouco que vou aprendendo para que as pessoas ganhem um bocadinho de consciência nesse sentido. Eu felicito por esta iniciativa, é importante. Estás a disponibilizar o teu tempo, a tua família, não é? Dispor menos tempo à família para digamos, ajudares a difundir certos temas, certas ideias que muitas vezes a gente não vê debatidos. Exato. Sendo que também muitas vezes a população também não procura a informação, não é? Ou seja, a população quer coisas rápidas e eles demoram mais que uns minutos, eles nem veem. Exato. É uma das práticas que eu tive, não é? E do qual me foquei. Para aprender tens que sentar, parar, pegar num blocozinho, um papel, um caderno e tirar mesmo notas. É assim que a gente aprende, de certa parte. Não é ouvir que depois aquilo cai no esquecimento. E além disso, praticar. Temos mesmo que praticar. Se a gente deixar para o amanhã, vamos fazer isto ou aquilo, nunca acabamos por fazer nada nem evoluir. Pedro, em relação às novas eleições, partidos, eu sei que tu antigamente tinhas um partido, eu também estava mais virado para ele, posso dizer que o de antes era virado para o PST, eu sei que pertenceste ao JST na altura, já há muitos anos. Tive muitos cargos. Exatamente. Pronto, depois fiz uma deriva para o PCTP-MRPP, porque eu tinha uma grande admiração e tenho o Dr. Garcia Pereira. Okay. Uma pessoa de grande valor, com excelentes ideias, só que a maior parte da população não votava nele. E além do mais, o método DONT é um método que foi feito para apenas os grandes partidos se ingrarem nas eleições, e os pequenos é difícil alguma vez aparecer. Ok. Ou seja, digamos que isto está viciado porquê? Porque há um partido que recebe 3 milhões do Orçamento de Estado para fazer uma campanha e outro que recebe 0. Ok. E depois o método DONT favorece sempre os grandes partidos que ficam sempre com os lugares e os pequeninos é muito difícil crescer. E a falar nisso, achas que o partido Chega
era um partido pequeno, começou em 2019, teve uma evolução muito grande. O que é que achas que provocou isso? Assim provocou porque está a haver investimento, né? Está a haver investimento de forças estrangeiras Ok. e capitais estrangeiros que lhes interessa criar o Chega. Até porque o Chega interessa ao Partido Socialista, né? O Partido Socialista tem grandes hipóteses de voltar a ganhar as eleições, até se calhar com maioria, graças ao Chega. É? Por isso, eu compreendo as pessoas estão chateadas. Né? Só corrupção, é má gestão, elas não veem uma alternativa, mas existem essas alternativas, percebes? Há Ok. pessoas sérias, há pessoas honestas, só que essas pessoas geralmente nas eleições tiram 0,2%. Ou seja, eu acho que as pessoas aqui não estão bem informadas ou não se querem informar e votam apenas nos mesmos. Ok. Num partido que lhe dá uma miséria. Essas molas enganadoras, não é? Ele põe num bolso e tira-te o outro pelas costas, não é? Achas que o PS está a fazer isso? Sim, o Costa foi um mágico, porque ele aumenta o imposto sobre o gasóleo, sobre a gasolina, né? As pessoas muitas vezes nem se apercebem. Por exemplo, as deduções do IRS não são atualizadas há muitos anos, ou seja, o que permite com que as pessoas paguem mais impostos. Ok. Ou seja, há muitas maneiras de ludibriar as pessoas. Ok, então achas que o PS tem ali na mão os pensionistas, o pessoal da função pública que supostamente irá votar nele? Ou achas? A função pública não acho, porque a função pública está a ser muito castigada. É. Nós em 20 anos perdemos mais de metade do poder de compra. Tem sido terrível, tanto que a maior parte dos salários estão encostados ao salário mínimo. Ok. Tirando as chefias, o resto tu és licenciado, tens 9 anos de formação universitária e depois ganhas 1.100 euros, percebes? Exatamente. Digamos que eu compreendo, porque 1/3 da nossa população jovem licenciada emigra. Emigra por causa disso, porque eles não lhes interessa ter um salário de miséria, uma vida difícil, quando lá fora pagam-nos 3 vezes mais. E foi engraçado o investimento que fizeram para as pessoas melhorarem nos estudos, não é? De modo a serem, a termos uma juventude mais preparada para esse tipo de empregos e, no entanto, chegámos a um ponto em que acabámos de mandá-los embora, não é? Foi ali um investimento na nossa juventude e acabámos por mandá-los. E acaba por ser mais crucial, só por exemplo, o exemplo da saúde. Né? Um médico por mês pode custar quase 3.000 euros, ao fim de 6 anos, façam a conta, e depois ele vai-se embora e não precisa de trabalhar, por exemplo, na Alemanha, noutros sítios, por exemplo, tens de trabalhar 3 anos para pagar o que te deram a ti, estás a entender? Ok. Muitas vezes as pessoas estão isentas de propina ou pagam uma propina muito baixa, não é isso que vai pagar o investimento. Eles aqui não, eles aqui saem e não têm que estar a trabalhar 3 anos para o Estado, não têm que fazer nada e vão-se embora e vamos pagar uma fortuna no estrangeiro. Ou seja, a Alemanha não está a formar engenheiros, vão buscar engenheiros a Portugal. A Inglaterra não está a formar nem médicos, nem enfermeiros, nem a França, porque vem buscá-los a Portugal. É fácil. Seja, e nós é que estamos a empobrecer, porque depois os imigrantes vêm não têm as qualificações dos nossos que partem. Nem têm as qualificações, e muitas vezes há aqui um certo choque cultural na adaptação, porque os países são muito diferentes. Ok. Cultura, é verdade. Diferente. São outros ares. Então, achas que também, já agora que estás a falar na população que vem de fora, mesmo no Brasil, temos ultimamente brasileiros a chegar cá, temos também na parte ali da África temos os muçulmanos e por aí adiante. Achas que os brasileiros não estão um bocadinho, achas que conseguem se adaptar melhor que mesmo essas pessoas que vêm dos lados da África? Ou achas que, eu sei que é um bocadinho chato estar a perguntar e estás a responder isso, estás a dar a tua opinião. Óbvio que em todos os países, não é? Existem pessoas qualificadas, outras que não. Isso é certo. Mas também deparamos aqui com um volume muito grande de imigrantes que chegam cá e não vamos estar preparados para elas. Vai haver muita gente aí. Já se passa isso, porque assim, repara, desde o governo de Passos Coelho, Costa, nós começamos a dilapidar as instituições públicas. Ok. Ou seja, reformavam-se 4, entrava um, outras vezes nem entrava nenhum. E depois, de um momento para o outro, em 2, 3 anos, chegou 1 milhão de pessoas.
Assim, nós precisamos destes imigrantes que chegam, porque os nossos imigraram, ou seja, a nossa população está a crescer. Exatamente. Todo o imigrante que queira trabalhar, que seja boa pessoa, ele é bem-vindo. Exato. Porque nós precisamos de 80 mil pessoas para as obras, e se calhar se não vierem os africanos, os brasileiros já não querem ir para as obras. Pois. Porque os brasileiros já pretendem trabalhar nesse serviço. E acho que já tem um bocadinho mais qualificação. Sim, não é? tem mais qualificação, não é? Tem mais qualificação, para isso. obviamente, e também é assim, e também há brasileiros com grandíssima qualificação a vir, há pessoas universitárias, há pessoas com doutor. E vêm para aqui e abrem logo negócios, vejo abrir lojas, muitos portugueses, se calhar até tinham condições, mas não têm essa... Exatamente. O imigrante é sempre uma pessoa empreendedora, porque ele tem a coragem de abandonar o seu país para ir para outro país numa situação muito mais difícil. Exatamente. A coisas que as pessoas que estão aqui muitas vezes não se sujeitam. Exatamente. Por isso a imigração salvou-nos, não é? Porque se não tivesse vindo essa imigração, nós estávamos numa crise profunda, porque com a demografia a decrescer tanto, tudo isto que a gente está a falar, a classe média é atacada, não consegue ter filhos, tem um filho e mesmo assim fica com o próprio pescoço. Exatamente. Não é? E daí necessitamos da imigração. Exatamente. E a gente ao trabalhar também nós, a geração anterior, acabaram por ter mais qualificações, acabaram também de haver trabalhadores para esse ramo, tipo de trolha, carpinteiros, não é? Eu ainda trabalhei como carpinteiro, mas óbvio também eu era uma pessoa que não ia muito com estudos, se calhar não foi muito para aí direcionado, não é? Mas ao ver tantas crianças e adolescentes, não é, a começarem a tirar os cursos e isso, acabaram de haver aquela juventude que ia sempre fazer o trabalho de mais pobre, não é mais pobre, não quero aqui dizer que é um trabalho importante, e hoje em dia um carpinteiro recebe, ou um pedreiro que saiba trabalhar, recebe mais se calhar com uma pessoa que tenha um curso universitário, não é? Mas acabámos de perder esse pessoal a fazer esse tipo de serviço, e acabámos então por ter que receber esses imigrantes que conseguem fazer esse tipo de trabalho. Em relação, fala um bocadinho mais detalhado do teu trabalho, fiquei um bocadinho curioso. É assim, nos tribunais, se podes falar do teu trabalho? Posso falar tudo. Eu acho que eu senti de curiosidade, e acredito que também haja pessoas que também estejam daquele lado a ouvir e que tenham curiosidade também. Fala um bocadinho sobre o teu trabalho. É assim, o meu trabalho é andar na rua um bocado atrás das pessoas. Por exemplo, se tens uma penhora, ele anda atrás de ti para acompanhar, para chegar à tua casa, para descrever os teus bens ficarem penhorados, para pagarem o valor da penhora. Ou então, no caso do despejo, tem que colocar uma família na rua, porque tem que entregar o imóvel ao dono. O dono pode ser o IRU, que é o Instituto do Estado, que gera alguns bairros sociais, como pode ser o Montepio, por exemplo. Ou seja, digamos que é preciso ter um bocado de estômago, não é? É um trabalho ingrato, de facto, não é? Passei por situações difíceis, até algumas eu saio de lá a chorar. Porque uma pessoa tem sensibilidade e vê coisas complicadas que a maior parte das pessoas não vê, e daí acabo por ganhar esta sensibilidade, porque eu entro em casa das pessoas todos os dias, eu falo com as pessoas, seja, é muito fácil eu fazer uma radiografia, digamos, do que se passa na população. Então diz-me uma coisa, quando vais, tu que entras dentro das casas, vês a situação que elas passam, algo que queiras dizer sobre essas pessoas quando são despejadas? Vês assim alguma coisa que supostamente elas deviam fazer, ou não têm mesmo hipótese nenhuma de se organizar, ou achas que as pessoas acabam por ficar ou desleixadas ou despreocupadas ao ponto que não vai acontecer nada e que na altura certa as coisas acontecem? Não, o que se passa aqui é duas situações, né? Muitas das casas até são ocupadas, é uma coisa que está a acontecer agora, principalmente nos bairros ou sítios que eles notem que há uma casa que não está ocupada, chegar lá uma família e ocupar a casa. E ocupam a casa. Ou seja, parece que estamos a regressar aos anos 70, aconteceu isso, quando vieram as pessoas das colónias e não tinham casas. Depois a Segurança Social denega-se de qualquer apoio, tipo eu mando a notificação, sou obrigado por lei a mandar uma notificação para a Segurança Social, eles nem aparecem, ou seja, nem aparecem, nem querem saber da situação, dizem que não há verba e não querem saber apoiar a população, porque a Segurança Social
tem um número de emergência, era obrigado a de momento, pôr a família no mínimo numa pensão, tentar salvaguardar os bens da família, tentar fazer alguma coisa. Ok. Mas geralmente não faz nada. As pessoas ficam entregues à sua sorte. E é triste ver isso, que é um governo que gera mal, que não apoia a sua população, e depois faça isso. Não é? Depois dizem todos que estamos preocupados com o direito à habitação, não se estão preocupados, mas não fazem nada. É complicado isto, imagino estar a despejar uma família dentro de casa. Há algum assim que te marcou mesmo muito? É assim, há situações que marcaram muito. Eu lembro-me de uma criança no Porto que ela estava a dormir assim tipo em 2 metros quadrados. Okay. E eu lembro-me dela tirar os livros e buscar os livros, porque ela queria ir para a escola no dia seguinte, ela tirar os livros, eles dão uma saquita para sair. O senhor tinha uma grande dificuldade visual, ou seja, ele fez um mau investimento em máquinas, na altura eram máquinas para fazer velas, isto foi há cerca de 20 anos. Perdeu as máquinas, perdeu a casa, e foi ele um senhor com uma grande dificuldade visual, que ele não via quase nada. Ok. E com uma menina pequenina, tipo assim, com as mãos a abanar para a rua, percebes? Aquilo doeu mesmo. É mesmo complicado, fogo. É preciso mesmo muito estômago. E é nessas situações que um gajo anseia que o povo português também ganhe outra mentalidade, mas também os nossos governantes. Já por isso apelo aqui a toda a gente que nunca votou, que vá votar, para marcarmos a diferença. Votem com consciência, informem-se sempre o que vocês acham. Por isso existe a democracia, não é? Para não votarmos sempre no mesmo, temos aqui um bocadinho de liberdade nisso, mas convém sempre informar. Aqui da minha parte lanço um apelo para votarem em partidos que não estão no Parlamento. Porque todos os partidos que estão no Parlamento de uma forma ou de outra estão um bocado viciados. Exatamente. E as pessoas que estão lá gerem os próprios interesses deles. Mesmo falando dos partidos de esquerda, é igual. Votem em partidos que não estão no Parlamento. Se a abstenção se unisse, podia eleger uma força completamente nova. E é isso aí fazer a diferença. É diferente, que eu acho que o PS e o PSD se vissem ali com o rabo entre a seringa, e eu acho que eles tomavam outra consciência, que isto não é tudo assim tão fácil, não é? Tendo outros partidos a aproximarem-se, e eu acho que eles também estão a ficar um bocadinho assustados com o Chega, de certa parte, porque está de certa parte a ameaçá-los. E eu, no meu ponto de vista, eu acho que até devia ser mais com o governo a governar, não só, às vezes a coligação não calha mal, não é? Porque acaba por haver ali um misto de interesses, não é? E um misto de ideias, para não seguirmos sempre com o ideal de fazermos só aquilo e mais nada, não é? É importante, óbvio que tens lá, dependendo dos partidos que têm lá, os deputados conseguem votar, não é? Quanto mais deputados tiveres, acabas por ter uma maioria no teu voto. Mas é muito importante, sim, e eu acho que essa ideia de ter outros governos à frente faz com que, porque eu acho que o PS e o PSD já tiveram muitos anos à frente no governo, e vemos aqui que está aqui algo viciado. Mesmo já ouvi uma notícia nas câmaras, quando ganhava o PS arranjava pessoal para trabalhar nas freguesias para o PSD, e vice-versa. Quando o PSD ganhava, havia ali aqueles arranjinhos para eles trabalharem. Mas faça-se o mesmo com o Bloco de Esquerda e com a CDU. Também é. Até porque, repara, quando houve a geringonça, Exato. O que é que havia? Havia uma venda do voto, não é? Ou seja, vamos dar livros para todos, mas nem todos precisam de livros. Eu, por exemplo, não preciso, até me dá mais trabalho andar a buscar o voucher, levar aqui, andar para um lado e para o outro. Eu não precisava dos livros para a minha filha, percebes? Da mesma coisa que, por exemplo, o passe social não devia ser para todos, devia ser para quem necessitasse mais. Para quem necessita. Os outros que têm dinheiro não precisam. Ou seja, o dinheiro é mal gerido, mesmo com estas ideias de esquerda, porque da mesma maneira que quem tem uma casa arrendada não é uma pessoa rica, não precisa de ser uma pessoa rica, é uma pessoa assalariada, pode ter uma casa arrendada para ajudar um complemento
de rendimento, e depois vem o Bloco de Esquerda a dizer vamos congelar os aumentos das rendas. Vamos congelar os aumentos das rendas, mas o Estado vai dar aos proprietários esse valor, ou os proprietários ficar no prejuízo. Geralmente os proprietários ficam no prejuízo. Isso não são políticas sociais. Pois, são políticas que vendem votos e as pessoas acham bonitas, mas isso não são políticas sociais. Exato, acabam por ser social, acabam por dar às vezes a quem não necessita, não é? Exato, e podiam fornecer mais a quem precisava mesmo. Hoje rendas congeladas há dezenas de anos, pessoas a pagar 50 euros ou 100 euros no máximo, de casas que se calhar tinham que estar a pagar 700 euros. E o prejuízo que os proprietários estão a ter. E os proprietários muitas vezes não são pessoas ricas. É uma ideia que temos que desmistificar. Ok. Pedro, em relação, quando começámos aqui um bocadinho ao tema do início, as reformas, não achas que as pessoas não deviam estar só a depender da reforma em si, não se deviam estar a preparar financeiramente para o seu futuro e não só depender da sua reforma? Sim, concordo obviamente, que é importante haver alguma poupança, né? Porque as pessoas têm baixos rendimentos, é difícil terem altas poupanças, né? Exato. Mas pouparem sempre alguma coisa para poderem investir. Hoje em dia, mesmo os depósitos a prazo, está tudo abaixo da inflação. Ou seja, mesmo certificados da Forro, está tudo abaixo da inflação. Pode haver, digamos, investimentos de maior risco, em fundos de investimento imobiliário, em ações, mas para isso focamos outra vez no desconhecimento da população. Da população, exato. Embora haja profissionais que trabalham nessa área, mas a população também não conhece, acaba por ser um bocado adversa ao risco. E daí que muitas vezes, se calhar, comprar uma casa ao fim de muitos anos para poder arrendá-la pode dar um rendimento de 7% ao ano, que é muito superior digamos, estes investimentos seguros. Exato. Mas também é um investimento, acaba por ser um investimento muito grande, não é? Sim, é um investimento muito grande e que se calhar tens que andar muitos anos a poupar, mas entretanto tu podes, por exemplo, investir em obrigações de clubes, não é? Por exemplo, é um exemplo. Fala-me sobre isso. Ou seja, por exemplo, os nossos clubes, Porto, Benfica, Sporting, por exemplo, eles têm geralmente jogadores com bastante apetência, não é? Vamos buscar jovens, temos agora, por exemplo, o Diogo, guarda-redes do Porto, um jogador fantástico, um dos melhores guarda-redes do mundo. E muitas vezes o que é que os clubes fazem? Fazem obrigações, não é? Que são empréstimos ao clube. E tem uma rentabilidade, 6%, 6 e tal por cento, ligeiramente acima da inflação, digamos, atual. Tem sempre algum risco, não é? Mas como digamos que são jogadores já com grande apetência, o risco diminui bastante e digamos que tem dado sempre alguma rentabilidade. Isto é um exemplo que as pessoas podiam ir gerindo as poupanças que têm, não é? Até um dia conseguir atingir a verba para conseguir ter uma casa e dar o salto e aí poder arrendar a casa, ou seja, fazer isto por etapas. Ok. Mas eu desconhecia. Quer dizer, então estás a investir supostamente no futuro do jogador, certo? Exato, porque, por exemplo, o Porto imagina que precisa de um empréstimo há 2, 3 anos, não é? Ele precisa de liquidez no momento, que não tem. E ele tem uma carteira de jogadores que são excelentes jogadores, tu sabes que eles vão ser vendidos por muitos milhões. E digamos que a garantia são esses jogadores, não é? E depois faz estes empréstimos obrigacionistas e dá rentabilidade a quem os adquire. E se imagina que o jogador não dava nada em si ou esses jogadores, que podes ter algum prejuízo? Sim, é possível sempre ter prejuízo, né? Pode haver, né? É um risco muito grande, né? Mas também, por exemplo, a carteira dos jogadores são sempre mais que um, né? E tinham todos que partir as pernas e deixar de jogar futebol, ou seja, a probabilidade disso acontecer não é assim tão grave. Não, tão grave, muito bem. E fazes mais algum tipo de investimento para preparar o teu futuro? Não é assim, eu vou dar estes exemplos. Exato. Eu não faço este tipo de investimentos porque, digamos que não tinha liquidez durante muito tempo. Começo agora a ter, agora começo a pensar neste assunto. E agora, se calhar, posso começar a... Mas nem PPR fazes? Nunca fizeste? O certificado de reforma e o certificado de reforma foi um flop, né? Ou seja, fomos enganados há muitos anos atrás e fui aprendendo. Na altura das ações também andei a investir em ações, na altura ganharia dinheiro,
mas depois uma pessoa apega-se demais à coisa e acaba por perder. Mas em que ano é que começaste a investir em ações? Deve ter sido pai há 20 e tal, 30 Há 20 e tal. Então se calhar foi na altura com o meu irmão também, Sim, que era por telefone. Era ADP, investia na ADP. Era com o banco na altura que tu Sim, fazias, através do banco é que fazia a negociação, não era? Sim. Era, devia ser engraçado. Hoje em dia, pá, está tudo completamente diferente. Exato. E não dependes do banco, porque por vezes o banco, se calhar não, ou se calhar sim, e dependias um bocadinho do que eles jogavam. Também acho que era do interesse, eles depois também ganhavam uma taxa sobre as comissões. Hoje em dia, agora com as corretoras na internet, está tudo muito mais fácil. Hoje em dia, as notícias passam muito mais, estás mais dentro do assunto e podes investir não só em Portugal, não é? O que não faz parte do meu de votar não faz parte eu investir em Portugal. Eu quando comecei a investir, cheguei a investir na NOS, por exemplo, e tive lá um ano e aquilo simplesmente não se mexeu. Aquilo não tinham lucros, nem perdiam. Pronto, não era tão volátil. Opá, eu acho que o dinheiro lá parado era mesmo estar no banco, simplesmente. E comecei a estudar então outros mercados, como o mercado americano, que aquilo tem montes de empresas. E o meu método de investimento foi investir em empresas que querem ter lucro, não é? Empresas que, quando vais investir numa empresa, tens que investir numa empresa que quer ter lucro, simplesmente, e é isso que faz a empresa crescer, não é? Quando tu imagina, porque a empresa, tu investes numa empresa tipo Nestlé, por exemplo, é uma empresa que tens milhares de produtos dessa gama e outros que desconheces que pertencem a essa gama, que eles chamam-lhe a segunda gama, não é? E eles dizem que depois é concorrência, mas está tudo no meio dessa mesma da Nestlé, e são empresas que querem sempre lucros. Estás a perceber? E ao investires nelas, vai-te gerar um retorno futuro, porque consegues sempre ir buscar a longo prazo. E o meu método de investimento é sempre a longo prazo, nunca a curto prazo. Eu acredito que, óbvio que tens de estar sempre atento às notícias do que pode acontecer, mas é empresas seguras e a longo prazo para ir buscar então um retorno. E o meu sonho era ser mesmo depender de receber de dividendos, ter ali sem poder trabalhar nem nada, e estar ali a receber dividendos e depois qual passar para os meus filhos esse retorno. É a minha maneira de pensar no momento. Óbvio que também invisto em coisas mais arriscadas, que pode ser aqui como as criptomoedas. Dizem que é para ficar, que vai ser um tipo de moeda digital que vai ser o nosso futuro. Outros dizem que não é nada, que é tudo especulação. Mas quando arrisco nas criptomoedas é mesmo uma parte mais pequena, visto que é mais arriscado, ponho ali uns trocos e vou metendo lá para ver o que aquilo dá, não é? É quase como estar a jogar no Euromilhões, não é? E falar em Euromilhões, o que é que achas do nosso sistema? Como é que é dizer? Eu vejo o Estado a criar a Santa Casa, não é? A criar jogos que faz com que iludam um bocadinho as pessoas, ou ter aquela esperança de que saia alguma coisa e fiquem milionários. Mas eu acho que isso acaba por iludir as pessoas a gastar dinheiro mal gasto, por assim dizer, porque a probabilidade de sair alguma coisa é 0. A probabilidade de sair o Euromilhões é de 1 em 141 milhões. Ou seja, nós temos mais probabilidades de ir à Lua do que ser Euromilhões. Daí que eu digo que o melhor Euromilhões é poupança. Exatamente. Há muitas maneiras de tu poupares em coisas tão básicas como, por exemplo, cada quilómetro que tu fazes, tu gastas mais ou menos €1. Entre desgaste de veículo, combustível, seguros, tudo isso, impostos. Exato. E, por exemplo, tu podes ir em transportes públicos para o trabalho, tu podes levar a marmita, tu podes poupar na luz, podes poupar na água, percebes? Isso para mim é que é o Euromilhões. Exatamente. Para enganar as pessoas, porque o Estado o que quer é receitas, porque depois parte do Euromilhões também é para apoiar umas causas sociais em Lisboa, o que também devia ser para o país todo, mas a Santa Casa é de Lisboa. E é só para Lisboa, a sério?
principalmente em Lisboa, né? O que não é lógico, porque a verba tinha que ser redistribuída para todo o país e era Exatamente, mais equitativo. Nem tem lógica nenhuma ser a Santa Casa de Lisboa. Ou seja, devia ser haver uma união das Santas Casas e essa exatamente. é que devia gerir o jogo, não a Santa Casa de Lisboa. Oh, sério, olha, não sabia. Fundamentalmente é isso, ou seja, não tem lógica. Isto, falar em jogo, existe pessoas que, se calhar, gastam pouco, mas conheço alguns que, se calhar, gastam 30, 40 euros em raspadinhas, principalmente. E Acho que aquilo acaba por ser um vício as para pessoas eles. ficam viciadas nisso. É só 1 euro, é só 5 euros. Pá, se tu pensares ao contrário, esse euro, esses 5 euros pode ser uma poupança. Ou Exato. seja, tu tens baixos rendimentos, mas se poupares 1 euro, 5 euros todos os dias, estás a A poupar longo algo. prazo é dinheiro. A longo Exato. prazo é dinheiro. Se, tomara investires em algo que tinhas a certeza que tu te recebias, opá, uma pessoa que gasta 25 ou 50 euros em raspadinhas e milhões, não é? Onde é que tu vais investir em alguma empresa que te dá esse valor? Não há, não é? Tu, olha, vou pôr aqui no Facebook, eles dão-te 50 euros de lucro todos os meses. Não, basta, pá, às vezes a gente pensar um bocadinho, se puser aqueles 50 euros ali de lado, pá, é um investimento que estás a fazer para ti. Pá, falamos aqui em poupar, óbvio que o poupar não nos deixa ricos, mas deixa-nos mais confortáveis, não é nada como a gente ter, irmos comer fora ou gastar em alguma coisa, a gente ter ali aquela almofada guardadinha se acontecer algum imprevisto, não é? Eu acho que isso, os jogos da Santa Casa, pá, também acho um bocadinho imoral o Estado estar a criar isso mesmo para pessoas, e acho de parar que são pessoas mais, opá, podemos dizer aqui mentalidade pobre, não é? Que não têm aquele conhecimento, que acabam por jogar, e são os pobres que acabam por jogar, porque estão a jogar num sonho, não é? Estão ali a tentar realizar um sonho. Acredito que as pessoas ricas que não têm vícios, óbvio que há pessoas que vão para os casinos e gastar, mas isso já é um vício. Mas as pessoas ricas têm essa consciência, não vou gastar ali no jogo, não é? No Euro Milhões ou na lotaria, porque sei que é meio infinito, prefiro investir noutra coisa, não é? Também elas já têm outro nível de vida que pensam noutras coisas, não é? O sonho delas já não é sair Euro Milhões, o sonho delas é muitas vezes escolher para onde é que vão de viagem. São Exatamente, coisas diferentes. Os exatamente, pobres coitados pensam que por magia possa sair uma verba e vão mudar a vida. Mas a grande exatamente, mudança é esta, é tu saber gerir o que tu tens e aumentar os teus rendimentos. Aumentar os rendimentos e aumentar a poupança. Tem que ser esses os dois polos. exatamente. Eu comecei a crescer um bocadinho financeiramente quando comecei a perceber onde é que gastava o meu dinheiro. Comecei a mesmo a pôr talões de lado e isso, e a perceber, e realmente eu vi, opá, se começar a levar a comida de casa, de antes, se calhar, ia ao café na minha pausa e tomava um cafezinho, uma nata, pá, são pequenos valores que a longo prazo tornam-se muito dinheiro, não é? E a gente, se mudar um bocadinho esse estilo de vida, conseguimos poupar bastante e torna-se significativo. É assim, eu tenho uma máxima na minha vida que é assim, eu tento poupar e tento gerir e depois muitas vezes aplico essa poupança. Há uma poupança que é para depois investir, para obter rendimento, mas também parte da poupança depois é investida em. Depois eu consegui sair com a minha família, consegui ir ao restaurante, consegui passar 3 ou 4 dias a qualquer sítio. Yeah. Estás a entender? Ou seja, gerindo as coisas de uma forma, digamos, mais lógica, tu consegues ter tudo isso. Ok. Fundamental é isto, eu também tenho um recorte de jornal, um recorte de uma revista que eu guardei nos últimos 30 e tal, 40 anos, que era um maço de tabaco, né? Ou seja, se fumasse um maço de tabaco todos os dias, ao fim de 10 anos podias comprar uma moto assim de corrida. Ok. Ao fim de 20 anos podias comprar um Volvo e ao fim de 30 anos podias comprar um veleiro. Ou seja, acho que isso ilustra o que a gente pode fazer da nossa vida, percebes? De facto é, isso para quem tem vícios, não é? O tabaco é até um vício caríssimo que hoje em dia muitas pessoas têm. Cheguei a ler um livro, opá, que me mudou um bocadinho a minha mentalidade, chama-se O Efeito Composto. E o gajo vem lá a falar em que tudo o que nós fazemos, ao pequeno pormenor, cada mudança que a gente faça todos os dias,
isso drasticamente muda a longo prazo. A gente vai ter um retorno enorme, não é? Como um atleta profissional. Um atleta profissional, opá, porque é que ele é profissional? Porque ele todos os dias trabalha aquele pormenor, não é? Um gajo, imagina que corre 100 metros, ele todos os dias trabalha no arranque, trabalha no condicionamento físico, e o trabalho dele acaba por ser aborrecido, não é nada de especial que fazem, eles fazem aquilo repetidamente todos os santos dias, até que a longo prazo, não é? Ele vai chegar a uma meta, pá, que vai se destacar dos outros, porque trabalhou todos os dias. Podemos falar aqui no caso do Ronaldo, não é? Ele tinha alguma qualidade, o Messi é uma pessoa que, pá, nasceu para aquilo, não é? É exatamente, é como uma pessoa que um pequenito, pá, que tem uma capacidade de memória muito grande e conseguem fazer contas com vários números, tem aquele dom. Mas há pessoas como o Cristiano Ronaldo, pá, para ser melhor trabalhava todos os dias, não é? Força de vontade. Até é preciso ter aquela força de vontade, exatamente, e nunca desistir. E isso acho que é muito importante, esse trabalhar todos os dias, não é? E engloba em tudo, na tua vida, no teu trabalho, na tua vida de casa, se trabalhares um bocadinho que seja também ajudares na comunidade, a juntares dinheiro, isso a longo prazo tu vais ter esse investimento que fazes na tua vida e no teu tempo, vais receber ali um bolo bem grande. No meu caso, uma coisa que marcou, que eu tinha 6 anos, tinha-me dado umas prendas pelo Natal, já deram-me dinheiro. Okay. A minha mãe pegou nesse dinheiro e foi comigo à Caixa Geral de Depósitos de Hermesinde abrir a minha conta. Percebes? E aquilo deu-me aqui um flash no cérebro em que eu pensei assim, que eu queria ver aquilo a crescer. Exato. Percebes? E sempre desde miúdo tentei fazer coisas para aumentar os rendimentos. Eu cheguei a vender vinhos, cheguei a vender figos, cheguei a vender na Vendoma. Cheguei a fazer N de coisas para aumentar sempre os meus rendimentos, exato. Tanto que com um salário de 800 mil euros, né, consegui construir uma casa a 350 mil euros, que hoje em dia vale 500. Exato, Ou seja, toda a gente disse que não era possível. Exato. Mas eu com 6 anos era o meu sonho. Eu tinha 6 anos um sonho de construir uma casa. Exato. Vai da educação que temos, né? Em casa. É o sonho do meu pai, estás a ver? Exatamente. A minha mãe também era sempre poupa. E a gente não compreende esse poupar. A gente, quando é depois jovem, quer é forra e divertir, estás a perceber? Vai também das companhias que tens, porque a gente às vezes segue caminhos dependendo das companhias que tens, não é? De quem te rodeias. Se te rodeares ali de pessoas que pensam em poupar, tu vais se calhar levar esse ritmo também, não é? Exato. Eu ouvia o meu pai trabalhava na Polícia Judiciária, hoje em dia ganharia 3 mil euros, na altura ganhava uma miséria, nos anos 80, nos anos 90. Ok. E pronto, eu via as dificuldades que tinha para pagar a casa, para gerir a vida, ou seja, nós sempre tivemos uma vida sempre vivemos um bocado em crise. Okay. E digamos que eu aprendi a viver na crise, estás a entender? Viver na crise é adaptar-me. Exatamente, eu pronto, acho que tanto da tua geração, e eu sei que tens que idade? Eu tenho 48 anos. 48, vou fazer 40 em fevereiro, tenho menos 8, não é muito, mas também apanhei um bocadinho essa dificuldade na vida, não é? Não tanto como os meus irmãos, e o meu irmão Zé, que também já está na casa dos 50, mas hoje a vida depois também foi facilitando, tivemos melhorias, não é? E nós acho que também aos nossos filhos acabamos por facilitar também um bocadinho, não é? E eu acho que isso vai tornar a nossa juventude ainda pior, a não ser que a vida se torne mesmo muito difícil. Exato. Nós quisemos dar-lhes coisas que às vezes nós não tivemos, percebes? Nós íamos às festas e muitas vezes não tínhamos direito a nada nas festas. Exato. Ou, por exemplo, era Natal e a tua prenda era uma caneta, estás a entender? É verdade. Ficava todo contente. E hoje em dia As crianças têm centenas de prendas e nem valorizam, percebes? É verdade, é tanta coisa, abrem no momento e depois encosta para lá. E um gajo quando tinha, eu ficava todo contente quando recebia uma bola de futebol, era a minha prenda, não é? E um gajo era bola para a rua, a gente só queria se divertir. Exato. Ou seja, resumindo, temos que regressar ao passado, em certos aspectos. Mas eu acho que ainda não chegou o momento. Há um provérbio qualquer que em tempos de crise as crianças tornem-se homens e em tempos de
prosperidade, os homens tornam-se crianças, algo assim do género, que é quando a vida está muito mais fácil, não é? Temos tendência a perder essa forma de poupar, de ter a vida mais facilitada. É verdade, até muitas pessoas estragam coisas, o que eu acho, é porque assim, eu também sou um grande defensor do ambiente, estás a entender? Exato. E o facto de eu comprar calças a mais, ou quispos a mais, ou sapatilhas a mais, que felizmente eu podia comprar, também joga com o facto de pensar que o ambiente merece que a gente pense nisso. Nós não podemos comprar bens em excesso porque as coisas não são ilimitadas. Exato. E essa consciência é importante nós transmitirmos às pessoas, estás a entender? Não tens que comprar coisas a mais que não vais usar. Tantas vezes que as pessoas compram objetos, é só €1, é só 5€, e entulham-se de coisas que não precisam. É verdade. E essas compras online, não é? Que traz essas coisinhas. Olha, eu digo-te já, para a minha esposa, debati muito para mudar um bocadinho a mentalidade da minha esposa. Também era uma mulher que consumia bastante. Acabava por ter ali 3 roupeiros cheios de roupa e eu estava sempre a abordar, mas tu tens tanta coisa, para quê? Tu nem usas. Ela de caixas e caixas de sapatos, sapatilhas e botas novas, filho. Mas fico contente, eu acho que consegui mudar essa mentalidade, tanto que ela acabou por ir vendendo aos poucos e agora ela tem essa coisa, quando quer gastar ela vai vendendo, compra com o dinheiro das coisas que vendeu, tem o dinheiro dela ali para gastar naquilo que ela quer, estás a perceber? E é difícil para quem tem em casa e tem esse tipo de problemas. Homens também existem, homens têm assim esse tipo de problemas. Quando vives num casamento é muito importante tanto o marido e a mulher, não é? Que estejam os dois em sintonia, porque senão a coisa não vai correr bem. Sim, como estar a um barco a remar, temos que remar os dois para o mesmo lado. Exatamente, senão a coisa não vai correr bem. Isso é muito importante na gestão. Aos poucos estamos a dar aqui umas dicas de investimento, umas dicas de poupança. Exato. Já falamos de transporte público, podemos falar, por exemplo, das pessoas poderem andar de bicicleta quando fazem pequenos trajetos. Não é? Eu acho que aqui no Porto é um bocado difícil usar a bicicleta, sabes porquê? É muito inclinado. Não é como a Holanda, não é? As mudanças mais leves, mais devagar. Se calhar em tempos de verão, se tiveres assim um percurso fácil, até se faz bem. Óbvio que depois as pessoas... eu estou a falar no meu respeito de inverno, eu já cheguei a ter moto e isso, eu tinha moto e carro, no inverno andava de carro, a gente quer, não é? Chegar ao trabalho com mais aconchegadinhos e óbvio que depois também existe, hoje em dia o emprego, não tens aquele emprego à porta de casa, não é? Sim. Nem toda a gente pode usufruir. Sei que o Estado agora, eles querem trabalhar também no comboio rápido, não é? Fazer uma rota de Lisboa a Porto de Lisboa. Pá, será que vai dar alguma coisa? Porque há pouca gente que mora no Porto e que trabalha em Lisboa, não é? É mesmo poucas pessoas que o fazem isso. E eu acho que essa rota, eu acho que vai ser um investimento muito grande, porque acho que seria um bom investimento se fosse usado por várias pessoas todos os dias, não é? Mas vai passar a ser porque a União Europeia vai acabar com os voos internos, estás a entender? O objetivo mesmo dos ambientais é acabar com os voos internos. Nós temos o voo Porto-Lisboa e eles dizem assim, vamos apostar no TGV, no transporte público, acho que até é um bom investimento, depois numa hora e um quarto vais de Porto a Lisboa, porque do facto de tu estás no aeroporto com 2 horas de antecedência e depois fazes uma viagem de 30 minutos ou 40, ainda perdias mais tempo do que apanhar o TGV. Eu não sabia que eles queriam acabar com os voos. Inclusive querem aumentar, ou seja, taxar mais essas viagens de tal maneira que deixam de ser rentáveis, porque o avião é muito poluente. Exato. Eles ainda não investiram em aviões pouco poluentes, também é outra questão que se calhar a investigação podia ir nesse caminho. Filho, eles mal têm dinheiro para pagar aos empregados, não é? Não, quer dizer, depende, se for meio bilhão de euros como para despedir pessoas. Não interessa porque as petrolíferas ainda interessa que os aviões sejam poluentes. Ok, exato.
será que eles vão inventar os aviões elétricos o elétrico com também não é uma turbinas? Não vai solução. chegar. Por exemplo, a União Europeia quer nos obrigar a andar com veículos elétricos. Isso não é uma solução, porque o veículo elétrico só é amigo do ambiente quando faz mais de 100 mil km. Exato. Porque o lítio é altamente poluente. Exatamente, a criar as baterias. Estamos a estragar países da América do Sul. E vem agora para aqui. Transformar em desertos e agora querem fazer o mesmo. E vem fazer aqui, não é? Ou seja, não, é completamente absurdo. O hidrogênio é a solução. Ok. Porque é possível fazer hidrogênio sem poluir o ambiente. Porque quase tudo o resto, que tu dizes que são energias renováveis, tem um grande impacto ambiental. Exato, acabam, exatamente. Ou seja, é mais para, digamos, tu estás a financiar empresas desses ramos do que para te beneficiar a ti próprio. Por exemplo, nós na nossa fatura energética estamos a pagar tipo 5 mil milhões para apoiar este tipo de energias. Ou seja, como somos um país pobre, estamos a pagar isto. É completamente absurdo. É isso que não percebo. Porque é que criaram então agora, porque até dizem que até 2050 os dois carros a gasóleo, não é? Combustíveis fósseis, têm que parar de existir, não é? Acho que chegou a um acordo qualquer. Exato. Porque virar para esse lado, se não vai ser essa a solução? Ou se vai poluir também tanto, se calhar, como a indústria, o que interessa é produzir e projetar fora. Ou seja, produz os elétricos, deitas fora daqui a 10 anos e depois vem o hidrogênio e vamos andar assim. Quer dizer, não criam-se empresas... ok, quem está por trás disso são as grandes empresas, não é? Por norma, não é? As multinacionais e a corrupção, não é? Porque, digamos, quando o Sócrates decidiu nós termos, digamos, esta fatia de leão, não é? Porque grande parte da tua fatura energética não é energia, não é? Exato. Quando foi decidido isso, o que é que foi o objetivo? É facilitar que as empresas de painéis solares, as multinacionais que montam milhares de painéis por todo lado, as pessoas que teriam que ter muita verba para investir na autoprodução de energia, digamos, ou seja, estamos a dar um passo maior que a perna, estás a entender? Porque das duas uma, nós não temos rendimentos para a população ter este tipo de despesas. Ok. Entender? Uma energia tão cara como nós temos, se justifica. Pois é, mas eu ouvi falar, eu já vi uma notícia de uma empresa, acho que era sueca, que criou uma bateria que, não sei dizer agora o nome, mas que era muito mais sustentável e muito menos poluente. Nunca não chegaste a ver nada disso. Sim, há várias investigação nesse campo, nesse sentido, percebes? Mas daí a poder ser, digamos, algo acessível a todas as pessoas, vão demorar, se calhar, décadas. Exato, eu acho que também tem que se trabalhar nesse sentido, e eu acho que faz sentido trabalharmos. Eu também acho que os fósseis não são eternos, não é? E temos que evoluir, não é? Simplesmente. Sim, eu defendo o ambiente, eu defendo as energias renováveis, percebes? Mas devia ser feito de outra forma, estás a entender? Não se pode acabar agora de um dia para o outro. Exato. Os veículos, digamos, mais poluentes, e depois as pessoas não têm dinheiro para comprar os carros elétricos. Exatamente. A questão é essa, é que o carro vai deixar de ser acessível a todas as pessoas. Devia ser uma coisa, devia e não devia ser uma coisa, se fizeres uma coisa de gerações, torna-se complicado avançar tão rapidamente, porque ultimamente a tecnologia tem avançado muito, muito depressa. Eu acho que devia haver um bocado mais de ajuda, não é? É para parar o carro de coisa, ok, mas a gente dava-vos uma verba boa para meteres um carro elétrico, não é? Ou alternativas, davam-te boas alternativas, de maneira que se fosse sustentável, não é? Nós encerramos as nossas centrais a carvão e grande parte, por exemplo, 60% da energia que a gente produz começa a ser, digamos, de energias renováveis. Exato. E depois nós vamos comprar energia a carvão dos outros países europeus. Não faz sentido. É completamente absurdo. Nós estamos a sacrificar a nossa população para andar a um ritmo. Nós somos ou seja, muitas vezes há manifestações no ambiente. Nós somos dos países mais inovadores nisto. Ou seja, mas o objetivo até primordial dos políticos não é por ser inovadores, é para facilitar as empresas, as multinacionais. Ou seja, os lobbies andam sempre por trás disto tudo. E nesse aspecto, nós somos um país que defende o ambiente, e depois, por exemplo, vêm os artigos da China
em concorrência desleal, em que eles não defendem o ambiente, têm escravatura Exatamente. e produtos muito mais baratos e que destroem, digamos, a economia da União Europeia. Exatamente, Digamos, exatamente. tu se queres vender um produto, quem diz isso desde a América do Sul, os produtos agrícolas sem qualquer preocupação ambiental, tu se não tens as mesmas regras, tu tens que ter um imposto. Tem que haver um imposto para os produtos desses países, para chegar cá, que era o imposto de defesa do ambiente, porque nós temos regras muito apertadas. Os nossos produtores nunca podem competir com pessoas que não há regras. Não é? Os produtos da China vêm cheios de chumbo, não respeitam nada, têm escravos. O exemplo da Fosun é uma das acionistas do BCP e o trabalho é escravo. Ou seja, é tipo de coisas que nós temos que denunciar. Realmente está a haver agora uma grande manifestação em França, não é? Dos agricultores que andam a botar. Também um acho um bocadinho estúpido da maneira como eles estão a fazer, que eles estão mesmo a estragar a comida. Sim, é um bocadinho radical, mas vai em conta a isso que estamos a falar, porque as empresas estão a comprar noutros países e não no deles, não é? Os agricultores deles, porque arranjam mais barato lá, porque supostamente o sistema... Não, mas isto é assim porque interessa a Alemanha. Interessa a Alemanha porquê? Porque a Alemanha quer vender máquinas à China. Está a marimbar com os outros. Nunca se preocupa com a economia dos outros. E isto está a destruir aqui, a destruir os têxteis portugueses, destruir o calçado, estão outra vez a ficar em crise. Embora eles tenham inovado em design, em qualidade, mas estão outra vez a entrar em crise. Porque não há esta preocupação. Ou seja, a União Europeia não é uma verdadeira família, é apenas um menino bonito que é beneficiado pelos pais, estás a entender? E é um bocado assim que facilita, dá-se tudo a um e nada aos outros. Pedro, visto que este canal é um canal indicado para o rumo ao sucesso, não é? Quando digo sucesso, não digo só sucesso financeiro, falo em tudo, mesmo na nossa vida em casa, na nossa vida pessoal. Tu achas que já chegaste ao teu sucesso na tua vida pessoal, financeira? Ou estás para lá a caminhar? Sim, na minha vida pessoal acho que já cheguei ao sucesso. Sou casado, sou feliz, tenho as minhas 2 filhas. Em termos profissionais, fui enganado, né, pelo Estado. Né? Quando eu entrei, tinha a expectativa de em 7 anos conseguir chegar à chefia, graças às minhas habilitações. E faríamos provas para isso. Né? Eu geralmente também sou uma pessoa focada e esforçada. Nada disso aconteceu, as coisas ficaram congeladas, depois fizeram um concurso e apesar da classificação que eu tive de meter os amigos e pronto, ou seja, fui enganado pelo Estado, ou seja, provas viciadas, as provas não valem nada e tu não consegues atingir o sucesso profissional, estás a entender? E a partir daí que estamos a jogar um jogo viciado, o que é que tenho que fazer? Tenho que investir em mim, não é? É complicado, não é? Tens que mudar um bocadinho. E investir em mim é tentar aumentar os meus rendimentos de outras formas e aumentar a minha poupança e tentar pensar na minha família e na minha reforma e no futuro das minhas filhas, percebes? Que é importante aumentar sempre os teus rendimentos e não dependermos só de um. Convém sempre aquele tempo, às vezes que temos de ter sempre algum tempo de lazer, não é? Mas por vezes se queremos aumentar o nosso rendimento, e eu acredito para enriquecer certa parte, para ganhar mais algum, temos sempre de ter o nosso próprio negócio, não é? Tendo o nosso próprio negócio, acabamos por saber, tu trabalhares para o que é teu, não é? E quanto mais trabalhares, mais renda tens, não é? Por assim dizer. Existem várias maneiras, desde criar um negócio de uma padaria, ou comprares casa e venderes, ou criares casa e alugares, ou mesmo também o tempo que perderes em investir, seja em ações, seja em empresas de financiamento, são tudo maneiras de poderes crescer financeiramente, mas tens que trabalhar para isso, não é? Um gajo, pelo menos... É fundamental, não é? Porque já que nós não temos um rendimento digno, não é? Porque eu esforcei-me, não é? Eu tenho formação, eu sempre tentei ao máximo conseguir ter um bom rendimento, um vencimento, não é? Já que não o tenho, não é? Uma pessoa depois tem que arranjar fórmulas de conseguir atingir os mesmos objetivos, percebes? E daí que eu tenho o sonho de ou criar uma empresa, ou criar uma associação, criar algo
E até o dia de maior sucesso da minha vida era quando eu me despedisse do Estado, estás a entender? Ok, ainda, não ok. tive, ainda não tive aquela coragem, falta-me um bocado de coragem, mas já estive mais longe. Conforme o vencimento vai emagrecendo, Exato. as más condições, as más chefias, uma pessoa é maltratada, é tudo. Exato. Eu até agradeço que me tratem pior e que me paguem pior, que é para eu ter Para ter coragem aquela. de dar o salto. Percebes? Mas acho que precisas também de algo que te segure do outro lado, não é? Eu acho que é essa parte, às vezes as pessoas não arriscam tanto porque não sabem como é que vai ser depois, não é? E, então acho que é importante trabalhares, não é? E a gente trabalha nas nossas horas extras que temos para, para procurar outro escape, não é? Outro lado onde possas te financiar de certa parte. E tens trabalhado nisso? Não é isso, eu tento gerir o meu tempo e tento arranjar outras formas de rendimento e tento fazer com que consiga ter uma vida melhor, que o vencimento não me dá. O conselho que eu dou às pessoas: não vão trabalhar para a função pública, não acreditem no Estado, não acreditem nas leis do Estado, Exato. porque estão sempre a mudar e estão sempre a enganar-nos, e apostem em vocês. Eu se tivesse 23 anos, quando entrei nos tribunais, e se eu fosse dar o conselho ao Pedro, né, para a regressação passada, eu dizia: não entres na função pública, pá, monta o teu escritório de advocacia, monta qualquer coisa do género. Cria o teu próprio negócio, não é? Facilmente ganhas muito mais rendimento, és melhor tratado e és mais feliz. Exatamente. Aposta em ti. Acho que é um ótimo conselho que, para quem está a começar, não é? Que eu acho que as pessoas deviam ter. Óbvio que nem toda a gente tem capacidade para isso. E de lutar dessa maneira e de seguir dessa maneira. Porque eu acredito também que se toda a gente o fizesse, acho que o sistema também não funcionava. Tem que haver pessoas que consumam também, não é? Eu acho que estás a perceber o que estou a querer dizer. Sim, a informação é importante e nem todos temos nem conhecimento nem informação. Né? Exato. Há pessoas que não conseguem ter um negócio, não conseguem montar um negócio, não têm conhecimento, não têm informação. Muitas vezes vê-se cabeleireiros a abrir, cabeleireiros a fechar, cafés a abrir, cafés a fechar. Exato. Porque as pessoas não estudaram, as pessoas não se debruçaram sobre o assunto. Exatamente. Fizeram um plano de negócios. Ou seja, exatamente, é muito importante. Feita, exatamente. Pois as pessoas também, certas pessoas que acabam por se iludir do que começam a ganhar, acabam por gastar porque têm mais algum e depois as coisas param e as pessoas depois não têm para continuar, não é? Porque a gente tem que. Eu penso que as pessoas têm que ser profissionais, seja em que área for, tens de ser profissional, né? Tens que te dedicar a 100% em algo. Exato. E para tu saberes desse assunto, se tu, por exemplo, estás a abrir um negócio, mas tens que contratar alguém para ter velocidade das leis que existem, das questões económicas, Exato. das questões de gestão. Não é? Exatamente. Tu não consegues saber de tudo. Exatamente. E aí estás a perder. Quando contratas, ou não contratas ninguém e vais falar, muitas vezes acontece, vais falar ao contabilista. Aí o contabilista é que faz de advogado, é que faz tudo. Exato. Geralmente eu vejo cada asneira que eu apanho nos processos, A sério? depois da origem a processos, da origem a muitos problemas, Ok. tudo por desconhecimento. E essa pessoa, às vezes, a querer também se querer saber tudo, acaba por não tornar-se melhor, não é? A ser profissional na sua área, do qual podia alavancar um bocadinho o seu trabalho e profissionalizar mais o seu trabalho, de maneira a poder lucrar mais. E em vez de usar esse tempo para se profissionalizar, para melhorar em si, não é? Na sua carreira, não. Acaba por querer fazer tudo e mais alguma coisa e acaba por perder esse tempo, acaba por não saber fazer tudo direito, não é? É uma pessoa que abra um cabeleireiro, imagina, começa a fazer a tratar das finanças dela, depois quer saber também se a parte de advocacia, se algum problema houver, em vez de estar preocupada em se calhar tirar mais um curso disto ou mais um curso daquilo, agora que tenho uma carteira de clientes, posso abrir outra loja, não é? Para expandir, meto aqui alguém, que já dá para meter aqui alguém a trabalhar, e eu acho que é uma maneira de, quando uma pessoa abre uma empresa, deve sempre expandir, e não, porque se abres uma empresa e depois ficas fechado no teu escritório, na tua secretária, porque é teu, mas acabas por seres grato também do teu trabalho, estás a perceber? Faz aquilo, aquela rotina, e acho que podes sempre crescer quando cresces, é aquele momento em que tu, ok, tenho isto organizado, posso meter aqui alguém a fazer o meu papel, vou usar esse tempo para pensar em expandir e crescer. Ao crescer, dou mais trabalho, não é? E crias aqui
um sistema de negócio fiável. Muitas vezes as pessoas não querem crescer por uma coisa tão simples, é que aumentam, passam para o escalão seguinte e em termos de impostos é terrível. Ou seja, não há um incentivo para as empresas crescerem. Muitas empresas não querem crescer por causa das questões fiscais. Eles próprios dizem, eu não quero uma empresa maior. Quanto mais ganhas, mais pagas, não é? Não, eles dizem assim, primeiro não arranjo profissionais, é uma dificuldade, não é? Por exemplo, eu conheço pessoas das obras que são excelentes construtores, mas não há mão de obra. Ok. E depois há tal desincentivo a crescer a empresa. Ou seja, em termos fiscais, passas a um determinado nível e é completamente difícil suportar as despesas. Muito bem. Pedro, uma última pergunta para terminarmos isto. Que conselhos dás às pessoas que estão a ouvir, tanto na sua vida profissional, mesmo também trouxemos aqui esse tema da política, que conselho dás à próxima pessoa que está a ver isso, não é? E o que é que achas que eles deviam fazer, essa própria pessoa devia fazer para melhorar a sua vida, por assim dizer? No geral, assim, no geral. Mas o fundamental é nós sermos felizes, é isso que a gente ambiciona, e para sermos felizes é importante a gente ter saúde, por exemplo, é importante ter uma alimentação saudável, é importante nós fazermos uma certa poupança para pensarmos no futuro, fazer investimentos também a pensar nesse futuro e aprender a gerir o tempo, percebes? O tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem. Exatamente. Aprender a gerir o tempo, ou seja, tentar ser o mais profissional, produzir o máximo possível no tempo que eu estou dedicado ao trabalho. Exato. E depois quem não tem rendimentos suficientes no seu emprego, tentar gerir esse tempo e tentar fazer outra função do tempo que tem disponível. Exato. Para ajudar a família. Exatamente. Estamos em momentos difíceis. É importante nós sermos esforçados e dedicados. É isso, eu acho que é a palavra indicada. A função dá depois felicidade, mas se tiveres saúde, se tiveres algum rendimento e algum tempo disponível... É base, é base, não é? Sim, é base. Sim. Muito bem, Pedro. Olha, gostei muito de ter-te aqui, foi um prazer. Espero que a gente faça depois outro podcast, se calhar com outro tema. Eu gosto muito de te ouvir falar, já somos conhecidos há muitos anos e já há muito tempo que não estávamos juntos e gostei muito de estar aqui. Adorei, pá, e esperamos encontrar-nos mais vezes e quem sabe até a gente não possa fazer uma parceria. Então, vamos estudar isso. Está bem? Pedro, obrigado. Tchau. Um abraço. Tudo bom. Malta, eu não sei se aquela câmera tem bateria ou não, ou vou trabalhar para esta aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de partilhar, colocar o like. Não se esqueçam, para quem não está dentro do canal, de subscrever. E até uma próxima. E bons negócios. Tchau.